A Sol hoje tá meio assim, gente, tá meio afônica. Só... Meio rouca, gente. Olha que voz grossa, meu Deus do céu, dá até medo, né? Tô parecendo a voz do Morgan Freeman. Dá pra reconhecer, gente? Você que tá lavando a louça, de repente só tá ouvindo, nem acredita, né? Mas é Solange Moraes, sim. Pois é, tô aqui. Hoje eu vou falar pouco, mas eu vou falar, né, Luquinha? Vai falar bastante. Pois é, estamos começando falando nisso. Fica aqui com a gente nessa tarde gostosa. Eu amo esse tempinho que tá fazendo, uma delícia ficar pertinho de você. Você sabe que a gente aprende demais com a sua participação. Aliás, o programa hoje é Dia do Seu Direito. Dia do Seu Direito muito legal e já já você vai saber por 12 milhões de desempregados no país, Luquinha. E na época de crise, como é que será que a gente arranja uma saída, né? Será que tem alguma área que mais emprega nesse período tão difícil, né, Sol, que o Brasil está passando? Pois é, você quer saber, presta atenção, seja qual for a sua área, qual for a sua idade, qual for o seu sexo. Você quer saber como se destacar, por exemplo, numa entrevista de emprego? Seu currículo está atualizado? Você sabe se tem que fazer algum tipo aí de curso para se aperfeiçoar, se capacitar? Ela está aqui para nos orientar. Vai estar sempre aqui com a gente, diretora acadêmica da ETEP, Fabiola Pimentel. Fabiola, que delícia, saiu de São Paulo para estar aqui com a gente. Boa tarde. Fiquei sabendo que faz um bolinho de banana, um bolinho de chuva. Delicioso. Fantástico, a receita da minha avó. Depois eu, no Pode outro trazer. quadro, eu divido com todo mundo. Com canela ou sem canela? Com canela. Diz que canela emagrece, né, Luquinha? Com canela emagrece, a gente come bolinho de chuva sem dó, né? Sem dó. Queria mandar um grande beijo pro Marcelo, do marketing da ETEP, o Thiago também, grandes que estão parceiros. aqui. Grandes parceiros e que vão, a partir de agora, ensinar toda terça-feira você, aí a gente aqui do Falando Nisso, a melhorar e encontrar o caminho das pedras quando a gente fala de emprego, quando a gente fala de currículo. A primeira pergunta que eu te faço, Fabiola, antes da gente colocar já a participação do nosso público por telefone, assim, a gente sabe que a gente está no meio da crise, mas existem as capacitações. Isso faz toda a diferença na hora de buscar um emprego? Faz, Sol, isso faz toda a diferença, né? O importante é assim, nós já tivemos historicamente no Brasil várias crises. Ela vai passar, né? E vai ficar melhor quem estiver mais bem preparado. Então, a capacitação técnica, a formação técnica, a formação numa boa graduação, uma pós-graduação, um curso de extensão, um currículo bem estruturado, faz toda a diferença, assim, para a gente brigar aí no mercado de trabalho. Tá vendo, Zóio Verde? Que bom, né? Uma esperança, na verdade, é algo que a gente pode fazer, está ao alcance de todos. Já a gente comenta até sobre isso. Mandar um beijo para Ana Vitória, filhinha da querida Fátima, que está aqui com a gente também conversando, tirando dúvida. Agora tem uma pergunta que mandaram para a gente no Link Band, uma pessoa que não quer se identificar. Fabiola, vamos lá. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Eu quero saber o que eu devo evitar de fazer em uma entrevista de emprego. Ah, tal da entrevista de emprego. A tal da difícil entrevista de emprego, né? Você não sabe se vai de terno, se vai de tênis, se fala muito, se fala pouco, né? O mais importante é a gente falar sempre a verdade, né? Isso é o mais importante. A gente tem que contar aquilo que a gente realmente é melhor, qual é a nossa formação. A gente tem sim que tomar cuidado com roupa, né? Com aparência. Na dúvida, procure sempre um jeito mais clássico. Então vá com uma calça social, com uma camisa social. As mulheres precisam evitar os decotes, né? A gente tem que conseguir realmente mostrar o nosso conteúdo. Normalmente, numa entrevista de emprego, o seu tempo vai ser limitado, você não tem um tempo muito grande. Então, para refletir o que você tem de diferente, o que realmente faz de você um profissional diferenciado e procura, nas perguntas que forem colocadas, se destacar por esses diferenciais. Tem bastante pergunta em relação assim, à entrevista e currículo, e uma das perguntas que eu tenho aqui, já já a gente vai responder, é assim: se me perguntarem alguma coisa em relação a salário, o que eu devo dizer? Ser sincero ou falar, não, tá tudo bem, qualquer coisa. Já já a gente vai saber, viu, Luquinha? Entre fazer 2 faculdades ou também você escolher para uma pós-graduação depois de ter um curso superior completo, qual que é melhor? Já a Fabiola vai ajudar você aí também para ajudar você a escolher o seu futuro, sim, mas... Hoje é terça-feira, dia do seu direito. Quem está aqui com a gente é você, é claro, o Luquinha, pegando a sua participação, e a querida diretora acadêmica da ETEP, Fabiola Pimentel. Está dando dicas aí. A gente resolveu fazer esse programa, que é o seu direito trabalhar, é seu direito receber um salário digno, mas como é que a gente consegue uma vaga no mercado de trabalho? Como é que a gente se prepara? Como é que monta um currículo? Como é que faz uma entrevista? Esses toques que a Fabiola está dando pra gente, né, Luquinha? Pois é, a Fátima está preocupada com o futuro da filha dela. Diz que ela se
formou agora em administração. O que ela precisa fazer para se destacar? Né? Tanta gente se forma em administração, como está comentando aqui, né? Precisa fazer uma pós, uma outra faculdade, como eu comentei no último bloco, ou até mesmo um curso de inglês. O que seria bacana para ela? O que a gente sempre indica, né? Nós temos na ETEP uma área que cuida de gestão de carreiras. Então, nós temos o Circuito Carreiras, a gente convida, deixa um convite aí para toda a comunidade, né, do Vale do Paraíba. A partir do final desse mês a gente vai estar com isso, inclusive, aberto para a comunidade. É só entrar no nosso site e fazer a inscrição. A primeira coisa que a gente indica é que ela responda o que ela quer fazer com a carreira dela, que área que ela gosta. A administração é uma área super vasta, né? Ela pode ir para todo tipo de empresa. Então, a gente precisa primeiro planejar a nossa carreira. Então, o que eu pretendo fazer? Que tipo de trabalho? Que tipo de empresa? Que tipo de indústria? Para daí a gente poder resolver. Vou fazer uma outra graduação? Vou fazer uma pós? Agora, na maioria dos casos, para quem acabou de se formar, né, como a Fátima colocou aí, o importante é uma pós-graduação, sim, porque mas primeiro ela tem que responder o que ela vai fazer com a carreira dela, e a pós-graduação vai ajudar que ela consiga ampliar mais o conhecimento que ela tem naquela área. Isso, sem dúvida nenhuma, faz sim a diferença no mercado. Olha que legal. Temos mais uma dúvida no Ligue Band, vamos lá? Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Sol. Meu nome é Marcela e eu queria saber se tem um número de opções que eu devo seguir na hora de escolher uma carreira. Com essa crise do desemprego, vale a pena escolher qualquer coisa ou não? Uma boa pergunta, né? Porque a pessoa precisa pagar a conta. Ela tem suas responsabilidades e às vezes ela não faz aquilo que ela quer, mas assim, aquilo que abraçou, que tem pela frente. Isso é uma boa ou não, Fabiola? A gente não tem uma resposta certa, né? Mas nós acreditamos muito assim, você vai ser bom, você vai ter uma carreira bem desenvolvida, se você fizer algo que realmente você gosta, né? Então, quando eu converso com os meus alunos, quando eu dou as palestras lá no nosso Circuito Carreiras, o que a ETEP sempre coloca assim, o que você vai se formar, né, vai fazer parte da maior parte do seu dia. A gente fica muito mais no nosso ambiente de trabalho do que com as nossas famílias, com o nosso ambiente profissional. Então, o importante é você pensar em alguma coisa que você gosta e aí você começar a focar o desenvolvimento da sua carreira. Não tem uma resposta mágica, né? Qual emprega melhor, qual área emprega melhor, até porque isso oscila muito. A área que mais emprega hoje não será a mesma área daqui 2 anos, daqui 4 anos. Entendi. Nós temos um momento de muita mudança. Pois é, vamos saber agora, daqui a pouquinho, né, na realidade, se existe uma área que está empregando mais, né, Luquinha? Pois é, mas bom, um beijo pra Jéssica, que está com a filhinha Vitória, o bebezinho dela também, curtindo aqui o programa. Obrigado pelo carinho de vocês. A Lininha fez uma excelente pergunta. O nome da faculdade pesa na hora do currículo? É importante a pessoa escolher um bom curso que outras pessoas recomendam? Ou o que faz a diferença são os cursos extras? Pesa sim, o nome da faculdade pesa por algumas questões, né? Primeiro, o candidato, o aluno, ele precisa verificar se ele está com uma faculdade totalmente regularizada no Ministério da Educação, né? Que é quem rege aí todas as regras do ensino superior. Então, procurem cursos que são reconhecidos pelo Ministério. Isso é uma informação pública no site do Ministério da Educação, todos os alunos conseguem encontrar. E é importante uma faculdade que tenha tradição, que tenha credibilidade na área de formação que o aluno está buscando. Para que realmente ele tenha uma formação de muita qualidade e a atualização dele durante o curso também é muito importante. E uma boa faculdade vai conseguir proporcionar isso. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar também, você ainda está na dúvida do que fazer, de repente você quer ter uma orientação, a gente vai te dar essa orientação. Tem o currículo, será que você põe foto, não põe foto? O que você deve falar na hora de uma entrevista? Se perguntarem sobre sua vida, por exemplo, você deve falar tudo sobre sua vida ou deve esconder algumas coisas? Já já a gente vai saber, viu, Luquinha? Eva, que bom que a gente está aqui conversando com você e também com a Fabíola Pimentel, que é diretora acadêmica, ajudando você a se preparar para entrar no mercado de trabalho. Sim, pode ligar e fazer suas perguntas, porque, Solange, na crise, como já foi deixado bem claro aqui, estudar educação é a melhor saída, né? Com certeza, porque aí você se capacita para isso. A gente tem uma perguntinha no Ligue Band, vamos soltar, Pedrão? Oi, Sol. Oi, Luquinha. Eu gostaria de uma opinião. Muitos jovens, eles são pressionados a fazer uma escolha, mesmo sem saber qual carreira escolher. Como ter certeza do passo certo?
aquela coisa do pai quer que faça medicina, da mãe quer que faça engenharia. Já nasce com a profissão mandada. Já nasce né? com a profissão mandada. O importante é que o jovem tenha algum tipo de contato com essa profissão. Então, assim, vá até a faculdade que você pretende estudar, converse com os coordenadores, converse com alunos que estão na faculdade e converse com profissionais já formados, né? Muitas vezes a gente tem uma visão errada da carreira, do dia a dia da carreira, das facilidades, das dificuldades da carreira. Eu estava até conversando com a Sol antes, a brincadeira do ser jornalista é só aparecer na frente da câmera? Não, é não ter sábado, não ter domingo, não ter feriado. Então é importante que ele conheça, né, esse outro mundo. E o período que ele vai ficar na faculdade também é muito importante. Então que ele conheça que disciplinas ele vai estudar. Então procure as instituições, no caso da ETEP, venha nos conhecer, venha conversar com os professores, com os coordenadores, para entender um pouco como é que vai ser o dia a dia dele enquanto estudante e dele enquanto profissional. Só completando, antes do Luquinha entrar com a pergunta que já tem aí no nosso Face e no WhatsApp, a questão você falou do circuito carreiras, né? Sim. Qualquer pessoa pode participar, é só entrar no site? Qualquer pessoa pode participar, isso nós já disponibilizamos hoje para os nossos alunos, né? E aí a gente vem tendo tantos pedidos e tantas procuras aí da comunidade. Então, a partir do final desse mês, a gente vai estar com isso no nosso site, tem vagas limitadas, né? E é um circuito que tenta pegar questões importantes para que você entre no mercado de carreira ou que você melhore no mercado. Porque a gente tem que pensar assim, estar empregado é um ponto importante, mas estar bem empregado, estar empregado na área. Então, o circuito ele vai orientar a construção de um currículo, a postura frente a uma entrevista de emprego, a escolha da carreira, como é que eu penso na escolha da minha carreira e como é que eu planejo a minha carreira. O que eu quero ser quando eu crescer, o que a gente brinca, né? Porque quando a gente planeja, a gente também consegue pensar um pouco nesse passo a passo. Para determinada carreira, eu preciso fazer o curso de inglês, eu preciso depois fazer uma pós. A gente vai ajudando, a gente tem mecanismos, né, da psicologia, mecanismos de coaching. Temos uma coordenadora geral, que é uma psicóloga, a professora Nádia Santos, um abraço aí para ela, que vai ajudar os alunos a planejar esse desenvolvimento de carreira. Olha, então vai legal. estar aberta a toda a comunidade do Vale. Fabíola, puxando o gancho aí, só mandar um beijo para a Bia, que está assistindo a gente aqui, uma querida nossa. O Jader, aqui de São José, disse que já começou 2 faculdades e não terminou nenhuma, Solange. Uma foi de educação física e outra de engenharia. Não especificou qual engenharia, mas ele mesmo fala que ele está muito confuso. E eu acredito que o primeiro passo é a pessoa entender realmente o que ela quer, né? Como que vocês podem ajudar, de repente, quem está nesse caso, que nem o Jader? Venha nos procurar. Nós vamos ter uma área para essa orientação. Muitas vezes não é só entender o que quer. Talvez ele goste de educação física e goste de engenharia, mas são coisas nesse momento muito distintas. Então a gente precisa entender um pouco melhor os gostos dele, o que ele já conhece de cada uma das carreiras, para que a gente consiga planejar melhor aí o dia a dia dele. E isso é muito comum. Os jovens, eles precisam resolver com 17, 16, 17 anos o que ele quer ser pro resto da vida. Então, essa não é uma escolha fácil. É um passo Quanto muito mais importante. orientação tiver, é muito importante para que os jovens realmente não percam tempo, né? Começando e parando, toda hora uma faculdade diferente. Tem bastante gente perguntando aqui qual a importância de fazer, né, de repente, esse circuito carreira ou, de repente, entrar em contato com quem saiba aí quais os setores que mais contratam. A gente tem um exemplo, por exemplo, da ETEP, que assim, muitos alunos que passam pela ETEP, eles já saem, não é a garantia, mas já saem com um emprego, porque a ETEP tem parceria com algumas empresas aqui da região. Não para empregar, mas para indicar essa mão de obra. O setor aeronáutico, por exemplo, como é que está, Fabíola? Ele está melhorando agora, mas é um setor que ele foi sim abalado um pouco pela crise e agora está passando por uma melhora e a gente tem, lógico, os grandes players de empregabilidade na área aeronáutica, principalmente em São José dos Campos, Sim. Mas tem muitas empresas na região de menor porte que também empregam os nossos alunos, né, ou as pessoas formadas nessa área. Olha que legal. Então, assim, você vai, faz o curso, muito legal, e aí já sabe onde procurar a sua vaga, né? Muito legal isso, não fica perdido, né, Luquinha? Bacana mesmo, né, Solange? Seu direito hoje aqui no Falando Nisso. Fica com a gente porque a gente está falando de emprego. Você está precisando arranjar um emprego, você está precisando melhorar o seu currículo, não sabe como se portar aí numa entrevista de emprego. Ela entende tudo sobre isso. Diretora acadêmica da ETEP, a Fabíola Pimentel, que está aqui com a gente, saiu de São Paulo para nos orientar
Fica ligadinho aí, já tá cheio de pergunta também aqui, né, Luquinha? Pois é, Solange, estou com 2 perguntas bacanas aqui. Eu vou fazer a primeira da Bia. Ela disse que ela quer saber sobre quem tem vontade de trabalhar por conta própria. Qual a importância de se fazer uma faculdade? Porque geralmente a gente pensa na faculdade para trabalhar numa empresa. Mas quem quer ser empreendedor, quer ter o seu próprio negócio. Qual que é a importância da faculdade para essa pessoa? Gigante. Importância gigante. O empreendedor, ele precisa, mais do que qualquer outra empresa, conhecer muito bem do seu próprio negócio. Então, eu vou montar um negócio, eu preciso saber como fazer a gestão, né? Como fazer a gestão financeira, como fazer a gestão administrativa, como é que eu vou mensurar lucro, como é que eu vou mensurar a entrega. Então, é muito importante, né? Empreendedorismo é uma coisa hoje que está muito na voga no Brasil, é uma das saídas da crise, sim. As pessoas usam ela, aquilo que eu sei saber fazer de melhor, eu posso utilizar assim para desenvolver aí por conta própria, mas eu preciso fazer a gestão disso de forma adequada, para que eu consiga realmente ter uma linha muito grande. Dentro do nosso circuito, numa das ETEPs, aqui de São José dos Campos, nós temos um posto, inclusive, de atendimento para quem quer ser empreendedor, para que a gente consiga ensinar também o passo a passo para isso. Olha só, ensina passo a passo. Ensina passo a passo. Como é que eu vou abrir uma empresa? Quais são as responsabilidades que eu tenho? Ensina passo a passo. Então, legal, se você não quiser esperar por uma vaga de emprego, quer abrir o seu próprio negócio, até isso você é orientado. Tem uma querida aqui que ela disse, a gente estava comentando aqui no intervalo, né, Luquinha? Não vou falar seu nome. Ela falou que passou por uma entrevista de emprego e quando perguntaram assim, por que eu devo te contratar? Diz que ela surtou, levantou e saiu correndo. Se fizerem uma pergunta dessa, o que a gente deve responder? Por que eu devo te contratar? Em primeiro lugar, respira. É muito comum a gente travar nessas horas, né? Uma entrevista de emprego é uma avaliação. Você está sendo avaliado ali e ninguém gosta, né, só de estar sendo avaliado. Nesse momento, fala aquilo que você tem de melhor, né? Porque eu sou uma pessoa que posso agregar para essa empresa, e coloque quais são as suas maiores qualidades, o que você entende que o seu conhecimento pode agregar para a empresa, para aquela vaga específica para a qual você está se candidatando. Isso é o melhor. Então, assim, a gente trava mesmo de vez em quando, mas como a Fabíola disse, respira fundo aí que tudo dá certo. E será que tem idade máxima, Luquinha, para a gente aí tentar uma vaga no mercado de trabalho? Já a gente vê. Fabíola, estão perguntando aqui em relação ao circuito carreira, que fez bastante sucesso. Tem um senhor querendo saber se existe idade máxima. Presta atenção nessa informação que é muito legal. Você que quer saber qual o caminho seguir aí na sua vida profissional, seja ele qual for. Se existe idade máxima para participar e o valor da inscrição. Não existe idade máxima para participar e não existe valor também. Então, a partir da próxima semana, a partir do dia 12 de setembro, nós vamos estar com as inscrições abertas no site da ETEP e não tem idade, não. Nunca é cedo e nunca é tarde para a gente aprender. Muito pelo contrário, para a gente aprender, para a gente rever. Pessoas que estão há muito tempo fora do mercado de trabalho e agora estão sentindo também a necessidade de voltar, procurar uma formação técnica, uma formação de graduação ou uma pós-graduação. Não tem idade, só aprender é sempre, né? Sempre bom. Então, assim, a gente vai dar esse toque para vocês também a semana que vem. Não esquece de entrar no site da ETEP, fazer aí a sua inscrição, não paga nada. Pelo contrário, vai aprender e vai ganhar dinheiro, e vai ganhar dinheiro com o que gosta de fazer, viu, Luquinha? Que é o principal, né, Sol? Assim, a gente não trabalha, a gente se diverte e ganha dinheiro. Isso que é bom, né? A Martinha de Jacareí tem 19 anos. Ela fez uma pergunta que eu achei tão interessante. Ela está nesse processo de escolher a faculdade. Ela quer saber que curso ela escolhe, um superior completo ou tecnólogo. Qual que é a diferença? Não tem a resposta certa para qual ela escolhe, né? Os dois cursos são cursos superiores, são considerados cursos superiores. O tecnólogo ele tem uma formação direcionada. Então, vamos supor, um tecnólogo em recursos humanos, é uma formação direcionada para RH. Diferente de um bacharelado que tem uma formação mais ampla. Difere também os dois o tempo de curso, né? Um tecnólogo ele tem uma variação de 2 anos e meio a 3 para se formar e um bacharelado de 4 a 5 anos para ter uma formação, com exceção dos cursos da área de saúde que tem um tempo maior de formação. Ligou uma querida aí, ela não quis entrar no ar, ela pergunta em relação ao currículo, como é que a gente atualiza o currículo, porque ela disse que tem vários sites com várias indicações e cada um fala uma coisa diferente, né? Então, se vocês têm esse tipo de orientação, você disse que sim, né? Sim. Esse tipo de orientação é dado. No Circuito Carreiras a gente vai ter toda essa orientação e o circuito ele visa
ensinar as pessoas a fazer. A gente coloca a mão na massa mesmo nele. Tá. Então, é uma palestra, né, uma orientação, um workshop sobre como fazer a carreira. E nós vamos sentar e fazer realmente o currículo, orientar cada um sobre isso. E quando a gente fala em fazer currículo, gente, não é só para grandes empresas multinacionais. De repente, uma loja está precisando de mão de obra, a gente vai chegar agora no final do ano, a gente sabe da contratação da época de Natal. Então, um currículo bem elaborado faz a diferença até em loja, viu, Luquinha? Interessante a pergunta da Silvia de Aquino. Ela é de Taubaté e diz que o filho dela vai ainda para o colegial. Ela chama de colegial, mas acho que nem assim mais o nome que chama agora, ensino médio, né? Ensino médio. É da nossa época colegial. Minha filha mudou, tá? A gente tá ficando velho. Mas achei interessante que ela quer saber o seguinte, se é importante, ao invés de fazer um ensino médio normal, colocar ele também num técnico. Ou se de repente ela vai estar influenciando o filho a escolher uma carreira. Legal essa pergunta dela, gostei. Né? Então, precisa de novo ver o que ele pretende ser. O ensino técnico, ele é muito bom. Ele já dá, sem dúvida nenhuma, uma base para uma carreira lá na frente. A gente sempre orienta para que o aluno, ele faça uma graduação que tenha a ver com o curso técnico que ele fez, porque ele está agregando cada vez mais conhecimento. Agora, a gente precisa entender também, no caso dela, o que o filho dela quer ser, né? Qual profissão ele pretende seguir, para a gente avaliar se realmente tem um curso técnico relacionado a isso. Entendi. Agora, tem uma pergunta aqui bem interessante, também vou poupar seu nome antes da gente terminar, Fabiola. É um querido que passou por uma situação constrangedora numa entrevista, porque ele é homoafetivo, e ele diz que ele é assumido homoafetivo. E quando perguntaram com a opção sexual dele, ele disse que não tem opção, ele tem uma condição, que ele não nasceu para sofrer. E isso daí gerou um certo constrangimento durante a entrevista. Ele acabou não pegando essa vaga de emprego. Qual é a orientação quando a gente passa, isso a empresa, claro que está erradíssima, mas qual é a orientação para a gente não fechar a porta, sair por cima, numa situação de constrangimento e poder expor que é uma situação de qualquer pessoa normal. Isso não diferencia de ninguém. Isso é uma coisa ruim, infelizmente, ainda existe um preconceito, né? A orientação que a gente passa é sempre ser muito verdadeira. Colocar realmente quais são as suas opções. E hoje é uma coisa que acho que no Brasil vem crescendo muito, essa batalha por um respeito, né? Nós temos que respeitar a condição do outro. Então é importante que as pessoas realmente respondam todas as questões numa entrevista de emprego com a maior naturalidade e veracidade possível. E se for sincero, então? Tem que ser sincero em tudo, mesmo aquilo que te perguntarem se você tem conhecimento, se você tem competência ou não. Porque a gente não pode esquecer que tudo que a gente coloca numa entrevista de emprego que é curtinha, no momento seguinte que a gente vai realmente trabalhar, a gente vai mostrar se aquilo é verdade ou não. E se não for verdade, você acaba dando. Se não for verdade, aí você perde o emprego muito rápido também. Fabiola, passou muito rápido, bom demais. Passou você rápido, aqui, né? Muito rápido. Vou trazer bolinho de chuva para a sua. Por favor, eu quero. Obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Muito, Luquinha. Obrigado, viu, querida? Vamos retornar a São Paulo. Um beijo forte para vocês. Obrigado pela confiança e participação no programa. A gente está de volta amanhã para falar sobre amor. Como ser feliz no amor. Ei, lá em casa. Bora fazer compra com o Vale Shopping, bora ser feliz, vai viver, esquece dos outros. Tchau, tchau. Fiquem bem. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight.